Oi, gente. Hoje eu estou aqui com a Flávia Almeida para a gente bater um papo sobre Feng Shui, né? Como que isso pode beneficiar a sua vida e tudo mais. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Tudo bom, Laís? Obrigada. Tudo bem. Flávia, dá para você explicar, assim, para quem não entende nada, o que que seria o Feng Shui, mais ou menos? O Feng Shui ele é uma técnica, tá? Que já vem desde 5 mil anos atrás e ele vai harmonizar o ambiente, ou seja, através da natureza, principalmente, porque a gente trabalha com 5 elementos, através disso a gente vai conseguir trazer para o ambiente, né, uma energia um pouco melhor. A gente consegue através de móveis, através de cor, através de posições, aí a gente vai trazendo uma uma mudança para o ambiente e, consequentemente, para a nossa vida. Quais são esses elementos que você citou? Terra, madeira, metal, água e fogo. São os 5 elementos que a gente trabalha no Feng Shui. E aí teria que ter um equilíbrio, né, entre todos esses, como você estava citando, né? Isso. É É, assim, quando a hum. gente fala de cada um dos elementos, a gente tem também um símbolozinho no Feng Shui que chama o Baguá. Esse baguá, a gente faz, cada área ali, a gente tem 9 áreas no total, são 8 ao redor e 9 com centro. Então, cada área dessa a gente trabalha um elemento a mais. Mas em todo ambiente a gente tem que ter esses 5 para que o ambiente seja realmente harmônico, sabe? Aquela sensação de que você entra no local e é um local gostoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Feng Shui dá para aplicar por exemplo, tem uma empresa, eu consigo fazer na minha empresa, na casa, como que é isso? Dá para fazer em qualquer espaço? Qualquer espaço. É muito bacana, inclusive, para comércio, porque a gente tem uma outra visão, né? Uma visão de melhorar aquilo para o cliente, porque tem a ver também com o bem-estar da pessoa, o Feng Shui, né? Você vai perceber que ao longo da conversa você vai vendo que tem coisinhas assim que parece que é até intuitivo e a gente já faz, só que o Feng Shui já tem essa técnica, entendeu? Já está incluso na técnica, que é bem legal. O Feng Shui também, então, trabalha com arquétipos, né? Não é isso ou não? De certa forma, sim. Eu gosto de estudar bastante arquétipos, mas não é algo definitivo no Feng Shui. É que assim, vamos supor, quando a gente pega o elemento água, ele já é um arquétipo em si, né? A gente já consegue trabalhar as sensações, tudo que a água traz, a questão das emoções, tudo já está ligado um pouco ao arquétipo. Mas se a gente pega um símbolo, por exemplo, o leão do Feng Shui, que é um símbolo bem tradicional dentro do Feng Shui, ele vai ser a questão da proteção. E aí, se a gente pega dentro, estudando ali os arquétipos, a gente não é igual, né? Que aí o leão tem a questão da simbologia de ter que ser um macho, uma fêmea, coisas assim, mas se junta um pouco. É o seguinte, Flávio, muita gente me procura, né? Porque as pessoas têm dilemas diversos, né? Então, por exemplo, a pessoa que está querendo melhorar a carreira dela e a vida afetiva, você poderia dar algumas dicas pontuais para ela fazer na casa dela, no espaço dela? Sim. Quando a gente fala de relacionamentos a gente vai querer o quê? Uma dupla sempre, tá? Uhum. Então a gente vai trabalhar sempre com dois, sempre os pares. Por quê? Traz uma energia de a gente prepara o ambiente, tá? E uma coisa que é muito bacana é você pensar no seu quarto. Você tá solteira, solteiro, então você vai lá, vai olhar o teu quarto e vai falar: esse quarto tá preparado para receber alguém? Né? Se eu tivesse alguém, como que ficaria? Eu tenho 2 travesseiros, eu tenho 2 mesinhas de cabeceira, eu olho, eu só me vejo sozinha, sabe? Essa questão de trabalhar a dupla, de você ter algo que você olhe, e também, além de arquétipos, a gente trabalha a lei da atração, né? Porque se você coloca ali um casal, coloca alguma coisa bacana, vai trazer essa sensação boa, né? Algo que você queira. E para a carreira, que foi outra coisa que você me falou.
a gente trabalha a questão na área do trabalho, especificamente. Mais uma dica que eu posso dar pontual assim, para vocês é de colocar coisas do elemento água, que traz fluidez. Tá? É bem bacana, porque ele vai trazendo para você. E se você quer algo específico, você pode trabalhar, de repente, com o símbolo da tua profissão, né? Ou cristais, de repente, que tem a ver com a cor, sabe? Porque a gente vai trazendo tudo isso para perto da gente, né? Tem algumas coisas específicas no ambiente daí que a gente pode também trazer. Por exemplo, se você estuda e trabalha no teu quarto, você tem que cuidar da energia, tem que cuidar ali do teu computador. O computador, por exemplo, a gente pode trazer mais coisas para ele que tragam o teu protetor, tua proteção de tela, pode ser bem bacana. Não deixar acumular coisas, né? Porque quando a gente tem muita coisa também, isso termina atrapalhando um pouco. Eu falo bastante, né? Fica à vontade, aqui a gente gosta de conversar. Olha só, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é ideal a gente separar o escritório do quarto? Por exemplo, meu quarto é só para dormir, não tem aparelho de TV, nada disso. Isso é o certo? Porque eu já li isso em várias coisas. Minha vida melhorou bastante desde que eu fiz essa distinção. Tem a ver? Tem sim. Se a gente pensar por energia, pensa bem, o seu trabalho, o dia inteiro correria, e responde e-mail, e conversa com e faz um mapa astral, e faz uma outra coisa, um atendimento de coaching, isso está tudo dentro do teu quarto. Aí, você vai dormir, aquela energia, a gente entende, hoje conhecendo a física quântica, a gente entende que isso não está separado, né? Não tem como você falar, não, vou fechar aqui, agora eu vou dormir. Não, você vai continuar tendo aquele excesso, sabe? Então, você ter um local separado para você é muito importante. Se não houver outra forma, a gente sugere muito orgonite, tem um símbolo de radiestesia que chama escape, mas você vai sentir algo, tá? As curas, eu sempre comento, as curas no Feng Shui, que são os remedinhos que a gente faz para melhorar essa questão, não são definitivas. Por exemplo, a TV. A gente tem a energia ali que é comprovada cientificamente, né? A técnica milenar já nem existia TV naquela época, mas conforme a gente vai vendo que a energia magnética, ela vai dando uma... A gente se sente meio pressionado quando a gente está num local com muito tempo, né? Fica embaixo de um ar-condicionado, por exemplo, que é uma coisa que agora a gente vê muito nos quartos, bem em cima da cabeceira. Você vai ter uma noite mal de sono, né? Porque aquilo ali é como se ele estivesse sugando a tua energia o tempo inteiro ali. E tem várias coisas dentro do quarto que a gente pode trabalhar para ter uma noite melhor de sono, né? Por exemplo, a posição de cama. Tem várias coisinhas no Feng Shui que a gente estuda e trabalha para poder melhorar a questão do sono, a questão do trabalho, mas respondendo, não. A gente não deve ter os dois juntos. Que bom. Falando nisso, eu vi um vídeo no seu canal que você falou da porta, você deu várias dicas lá da cama, da porta, deu soluções, né, também quando... Que às vezes não dá para fazer tudo, né? Você chega numa casa, um espaço que não é exatamente o ideal, mas mesmo assim tem solução, não tem? Pelo Feng Shui, formas de amenizar isso tudo? Sim, a gente sempre... são as curas que eu comentei agora. A gente tem as curas, os remédios que a gente vai colocando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Não resolve por definitivo, porque muitas vezes tem coisas que funcionam completamente, mas tem algumas outras situações, por exemplo, uma posição de comando. Aonde eu sento aqui, ó, tem uma parede nas minhas costas e a minha porta está naquela direção e a janela desce. Ou seja, eu estou em posição de comando. Eu olho as duas portas. Essa é a posição ideal. Se você ficar de costas para a janela, você vai ter uma cura. Aí você vai colocar uma cortina bem pesada, algo assim, para você não sentir como se você estivesse podendo ser apunhalado, tá? Alguém vir pelas tuas costas. E na porta, a mesma coisa. A gente pode colocar um espelho. Mas eu, particularmente, não colocaria esse espelho. Dá um jeito, muda da maneira que for possível para você conseguir realmente ter... não ser traído, né? A questão de você ficar de costas é a questão da traição.
Isso seja no trabalho, seja no relacionamento, qualquer coisa assim, tá? Então, quando você faz a cura, você vai melhorar essa situação, mas não quer dizer que você está completamente livre dela. Pode ser que, sei lá, um dia cobriu aquele espelho e vai dar um ruim, então é melhor a gente fazer a cura, fazer a coisa da maneira correta. E como que funciona, Flávia? Assim, hoje em dia a gente tem um vício, né? A gente, que eu digo assim, a era que a gente vive, uma era de tecnologia e tudo, o celular, como é que é isso para o Feng Shui? O que é recomendado? Porque eu já vi até pessoas falando assim, que a solução só tirando a bateria, só que hoje em dia não é mais possível, né? Pelos modelos que a gente tem, e não dormir com isso no quarto, qual é a orientação que você dá? Uma das coisas que a gente pode fazer para amenizar Hum. e tentar ter um pouco menos dessa energia no ambiente é usar um símbolo de radiestesia que chama escape, tá? Ele é um símbolo que a gente pode colar no celular. Uma outra coisa que é muito bacana da gente usar também é o orgonite, tá? Ele vai impedir com que essa energia ela circule dentro do local. Então, tenha lá um orgonite do lado da tua cama para você poder, para essa energia não circular, tá? E mesmo dentro da bolsa, a gente tem muito contato, né, com ondas eletromagnéticas, então, aquela velha história de vez em quando tá lá, mexer na terra, andar na grama, ter esse contato com a natureza e ter a natureza muito perto de você também, porque é uma das maneiras mais fáceis da gente eliminar isso. Né? Um animal, meditar, fazer coisas com que o teu corpo ele vai eliminando esse tipo de toxina, né? Porque o teu corpo ele vai absorvendo isso como uma forma de toxina também. Tem todos lá os processos metabólicos e tudo mais, mas você pode conseguir impedir que chegue até você um pouco. A turmalina negra também é bem bacana para a gente usar por isso. Mas de qualquer forma, quando você já tem e a gente tem de qualquer forma, você usa a natureza a seu favor. Como que seria o uso da turmalina para essa coisa do celular? Você pode deixar próximo da tua cama, você pode colocar ela... Eu já tive aparelhos, por exemplo, ó, aqui é uma turmalina que eu tô. Uhum. Preta aqui, a minha lapidada. Esse aparelho eu coloquei, grudei com durex, não no celular ou assim, mas coisas computador, alguma coisa assim, a gente deixa junto dele. É só colar. Ah, então é tranquilo. Ô Flávia, você pode me dar um exemplo assim de alguém que estava com um desafio na vida pessoal e aí você atendeu usando, né, todo o conhecimento que você tem e teve uma mudança significativa para a gente entender isso? De alguma coisa que você acha interessante assim, que pode ajudar outras pessoas? Como é que foi isso? Posso sim. Vamos pegar uma área de relacionamentos, que é uma coisa que o pessoal gosta. Eu Uhum. atendi uma cliente e o quarto dela, da bagunça, era a lavanderia, o quarto da bagunça e tudo mais ali. O quarto da bagunça a gente não deve ter, tá, gente? Só coisas que a gente use e coisas assim. Que bom que você falou isso. O quarto da bagunça não existe. A gente tem um depósito de coisas que precisam ficar guardadas, mas que a gente utiliza. Passou de um ano, a gente não utiliza mais, tá? Né? A gente tem que entender por aí. Uhum. Vamos voltar para minha cliente. Daí eu fui na casa dela e aquela lavanderia, aquela bagunça, tudo, regra número 1, né? Porque até nas próprias consultorias online, o que eu falo para a pessoa, a primeira coisa quando eles me mandam eu mando, comece agora. E é um estralhamento, sabe? É para tirar as coisas velhas, as coisas, jogar fora o que não presta mais, enfim. E aí, depois dela fazer isso, eu comentei com ela, aliás, ela foi comentando comigo e ela voltou com um antigo namorado dela, que era um primo, que na época não deu certo porque os pais deixaram e tal, e se reencontraram. E a área dela, essa área de bagunça que eu falei, era a área dos relacionamentos, tá? Lembra daquele instrumentinho que eu falei, o baguá, né? Que tem as 9 áreas. Na área dos relacionamentos dela, tinha essa bagunça toda. Quando ela tirou, aí as coisas começaram a se acertar, sabe? Encontrou esse rapaz, aí eles começaram a se falar,
tiveram festa em família e estão juntos há uns 3 anos, eu acredito, já. E também, né, foi um amor antigo, assim, que eles se reencontraram. De relacionamentos também tem, o que mais que eu posso contar para vocês? Tem financeiro, vamos lá, no financeiro. Uma cliente minha estava com um problema muito grande no banco que ela trabalhava, e ela comentou que ela chegou a ser mandada embora, e a gente começou a trabalhar essa energia dentro da casa dela. Ela estava num período de consultoria, e aí eu falei, coloca um vaso mais pesado aqui para dar estabilidade, faz assim, faz assado. Resultado, ela foi demitida, mas ela foi recontratada numa função melhor, né? Que tem essa questão de mudança de energia, né? Então, isso ou algo melhor, foi exatamente isso que aconteceu com ela. Bem bacana. Pô, bacana. Loja. Uma loja também que eu lembrei. Tinha uma coluna imensa na frente da loja da minha cliente. E ela não tinha serventia nenhuma, não era uma coluna de sustentação, nada. Falei, então vê com seu pedreiro, vê com alguém se a gente consegue tirar isso. Ela tirou. E arrumou o jardim, fez toda a decoração e arrumou lá na frente. Ela falou assim que a clientela dela pelo menos melhorou umas 3 vezes, pra você ter uma ideia. Deixa eu te perguntar uma coisa, pode parecer meio estranho, né? É porque é só ambiente físico que o Feng Shui pode ser aplicado? Também, a gente também pode fazer para a pessoa, tá? Não está tão dentro da linha de Feng Shui que eu trabalho, que é do budismo tântrico do chapéu negro, mas existe, que daí a gente trabalha datas de aniversário e tal, tá bem ligado à astrologia, inclusive, né? Tem mas não é a área que eu atuo, tá? Então eu não posso te dar tantas informações a respeito. Eu estava pensando aqui que você estava falando do entulho, né? Que isso é legal. Então, assim, porque às vezes a gente entulha coisa, a gente, que eu digo, todo mundo, papel, que não tem serventia. Então, assim, se a pessoa que está assistindo a gente quiser fazer uma coisa hoje, porque não é todo mundo que tem um armário, um quarto de entulho, mas, por exemplo, isso engloba tudo, né, Flávia? Papéis, tudo que não tem utilidade mesmo, como que é isso? Em relação à roupa, tudo isso. Sim. Eu costumo dizer que assim, é aquilo que a gente precisa, a gente vai usar durante pelo menos um ano, tá? Tem uma dica para roupa, por exemplo. Você guarda lá no teu armário e vai trocando. E vai vendo, colocando de cima para baixo, que é dobrado. Coloca o... Então, quando a gente vai mexer no guarda-roupa, por exemplo, a gente pode trocar os cabides de lado, que é uma dica bacana. Então, você vai lá, colocou as roupas de inverno para usar, você vai lá e troca essas roupas e coloca todas elas de uma maneira que é do lado e depois você troca elas para poder saber que você usou. Se você não usou durante esse período, quando será que você vai usar? Quando emagrecer ou quando acontecer qualquer coisa assim? Porque é difícil, né? Geralmente não... A gente fala, vou usar e não usa, né? Mesma coisa acontece com utensílios de cozinha. Você comprou aquele último aparelho e tal, só que você usou 2, 3 vezes na vida e depois ele ficou lá guardado. Então, esse tipo de situação é entulho. São coisas que a gente não usa, tá? E aí é importante a gente fazer um estralho para que você realmente consiga se livrar delas, né? E não fique entulhando a tua vida. Porque o Feng Shui, quando a gente fala assim, não é só para ter a casa bonita. Não, é porque tem coisas que elas vão interferindo na nossa vida. Isso que é o ruim, né? Quando você trabalha a energia do teu ambiente, você vai estar trabalhando em você também. Então, de repente, se você está lá com um problema com a tua família, e você mexe você coloca um objeto ali específico, uma cor específica, algo vai ser importante. Mas, às vezes, o que está te atrapalhando é aquele excesso de coisas que estão ali que não tem função nenhuma, né? E a área da família é bem bacana a gente falar até, porque é uma área que a gente guarda muitas emoções, né? Tem muito desequilíbrio emocional. Então, a gente tende, quando a gente tem esse desequilíbrio emocional, a gente tende a colocar coisas demais nessa área. E isso termina atrapalhando a nossa vida. E é consequência. Você fez o destralhe físico, você vai fazer o destralhe emocional. Aí, de repente, aparece alguém do nada, acontece uma coisa. Sempre acontece algo quando a gente muda a casa. Bem bacana.
Flávio, eu li na internet ou em algum canto assim, eu não sei se isso tem sentido ou não, mas como você é especialista nisso, que era assim, que pelo Feng Shui também a gente deveria ter as coisas na casa, como está usando o entulho, assim, referente aos residentes. É assim mesmo, por exemplo, às vezes a gente vê, né, casas que mora 4 pessoas, aí tem 3 mesas, sabe, com sei lá, 6 lugares. Tem a ver isso, essa coisa de você ter em casa, sabe, objetos e coisas de acordo com os residentes ou não? Eu acho que eu não entendi direito a pergunta, mas vamos lá. Tem 3 pessoas na casa, então são 3 sofás? É isso? Uhum. Porque não tem gente que tem, por exemplo, mesas enormes, só que nunca vai ninguém ou ninguém usa. Isso é adequado pelo Feng Shui? Como é que é isso? Não. Justamente por esse fato da gente ter que usar, né? A gente colocar as coisas em uso. Então, se você tem lá uma casa imensa, cheia, linda, é legal que você faça uma festa, é legal que você use, que você receba pessoas. Essas coisas precisam estar em uso, porque senão elas vão estar atrapalhando a tua vida em vez de ajudando. Então, é por isso que eu perguntei, por exemplo, muita gente hoje mora. Aliás, em relação, agora me veio aqui na cabeça, em relação aos pets e o Feng Shui, tem a ver isso também? Tem um espaço para eles na casa? Como é que é isso? Olha, tem pessoas que acreditam que é bacana você deixar eles num cantinho, eles terem o espaço ali que eles não estão aparecendo tanto por causa de bagunça. Eu tenho 6 e os meus eles têm acesso à casa inteira, tá? E Você eu tem digo por 6 quê? cachorros ou gato? Como é que é isso? Tem 4 cachorros e 2 gatas. Ah, tá. Já tive muita coisa aqui em casa, já teve mais. Mas a gente, como eu gosto bastante, e eles têm essa questão da troca de energia também. Os bichos, eles transmutam muita energia. Então, é bacana que eles possam. O gatinho vai lá e dorme, dorme, dorme num sofá, que de repente vê uma pessoa na tua casa e ela não tinha uma energia tão bacana. Ele consegue transmutar isso. Né? Então, você não vai ter um bicho só para isso, pelo amor de Deus. Não vamos sair adotando bicho só para limpar a casa. A gente ter um local adequado para eles, sei lá. Mas, por exemplo, eu na minha casa eu tenho almofada espalhada, eu tenho tapete, tem coisas que eles gostam de estar. Né? Os cachorros é a mesma coisa, não ficam dentro de casa o dia inteiro, mas eles gostam de ficar em todos os ambientes. Mas se você gosta de observado, tenta seguir com o bicho, sabe? Eu falo, planta responde pra gente, bicho responde pra gente, a casa responde pra gente. Então, vai se adequando ao que é melhor para o seu animal também. Né? Não tem que ser só melhor para você. Porque, de repente, você vai lá e coloca ele na lavanderia, mas é um local ruim. Não tem aquela questão da planta que a gente coloca e fala, eu não gostou do lugar? O bicho também Uhum. não gosta. Todos os da casa, eles têm que estar, eles precisam estar felizes, né? Eu acho que isso é a regra número 1 de qualquer técnica, de qualquer decoração, de qualquer coisa. As pessoas precisam estar felizes, né? Não adianta, eu odeio e eu fui com uma parede de verde. O que vai adiantar? Mas porque vai o elemento que você tem estimulando e você vai olhar e você vai detestar aquilo. Não é assim que funciona. A gente vai adequar para que todo mundo fique feliz dentro da casa, que goste de estar ali. Né? Isso é uma regra muito importante. Gostei disso, porque aí se torna bem individual, né? Realmente a pessoa precisa ir para uma consultoria, né, para que se adeque ao estilo dela, o que ela busca, não é assim? É bem personalizado, né? Dentro da consultoria, eu consigo fazer isso de uma maneira mais específica. Ela me pergunta, eu gosto disso. Então, tá, vamos tentar achar dessa forma. Né? Porque cada um tem uma maneira. De repente, uma pessoa ama madeira clara, outra odeia, e assim por diante. Cada um vai seguindo a sua necessidade também. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma parede, a parede de entrada da minha cozinha, ela é cívica. E aí as pessoas pensam, meu Deus, mas é uma consultora de Feng Shui com uma parede preta, bem, agora é uma parede lodo. Mas eu tenho bastante coisa escura na minha casa, porque eu tenho 6 luzes. E para manter a limpeza disso é muito mais difícil.
do que uma casa que é só um casal, por exemplo. Então, a gente vai da complexidade e trazendo outros elementos que possam equilibrar isso, né? De contrapartida, você entra no meu cozinha, tem uma parede preta, depois tem uma adesivo que vem um abraço daquela tela do Romero Brito super colorido, entendeu? Então, tipo, a gente adequa com a vida da pessoa, com o que ela precisa, com o que é importante para ela e o que ela precisa, o que realmente vai fazer diferença para o Feng Shui. Uma outra dúvida aqui que eu estava pensando quando você estava falando. Isso tudo que a gente está falando Feng Shui é de organização, de objetos, mas eu acredito nisso e eu queria saber se isso está também associado ao Feng Shui, que é assim, por exemplo, na minha casa, eu nunca converso de assuntos pesados, especialmente no quarto, em ambientes assim. Isso também é uma coisa que tem a ver e tem sentido isso também, da gente não trazer isso para nossa casa, que você também citou de pessoas, né? Que vai uma pessoa negativa na sua casa e o gato, ele, abre aspas, faz uma limpeza energética. Isso também se aplica para fala, isso tudo? Como é que as pessoas podem melhorar o ambiente fazendo isso, né? Que é uma coisa mais simples, né? Mas requer uma atenção maior. Sim, não é uma coisa fácil, perfeita, né? Porque Uhum. quando a gente é nervosa, estressado, geralmente você vai brigar com o marido, ou vai brigar com os filhos, mas essa é uma energia pesada, né? É algo que não vai trazer benefício no local. Por isso, além de cuidar como fala, como age, mas de repente tem uma briga muito difícil, ou se a casa está muito pesada, a gente dá uma receitinha, então. A gente faz chá de boldo e coloca no borrifador e sai borrifando pela casa. É uma coisa bem bacana, porque o boldo ele tem esse poder de limpeza muito grande. Além de defumação, tem limpeza com anil, tem várias coisas que a gente pode colocar. Mas o ideal é que a gente não tivesse esse tipo, né? Sei lá, ficar assistindo só jornal, por exemplo, que é uma energia mais difícil do que aquilo, você só vê tragédia, né? Então, se conectar com a tragédia é sempre muito perigoso, né? A gente está com essa conexão de vou ficar escutando só a rádio AM, que daí fala tem as notícias da cidade. Mas as notícias da cidade geralmente são o quê? Que morreu fulano, que fulano não sei das quantas. Então, isso não é bacana, não traz uma energia boa para nós, e muito menos para casa, né? A casa tem memória, a parede tem memória, né? Então a gente precisa pensar sobre isso também. Gostei porque eu acho isso válido e as pessoas têm que estar atentas. Flávio, eu quero fazer uma última pergunta que me veio aqui na cabeça. Quando a gente vai alugar um apartamento, que isso já aconteceu comigo, às vezes você entra no local e tu sente, né, um astral bacana e às vezes você não sente bem, mesmo estando tudo aparentemente bonito, né? Isso tem a ver com, como você estava falando, da história da parede, do imóvel, dessa coisa toda? Como é que é isso no Feng Shui? Ou já entra em outro campo, né? Que tem uma outra área que cuida disso, né? Você citou, eu não sei agora, eu esqueci o nome. Isso, trata bastante disso, né? Porque como é que faz nesse caso, né? A pessoa, por exemplo, o apartamento teve um crime ali, um assassinato. O Feng Shui vai limpar isso? Que às vezes também você se muda para um local que você não sabe, né, o que aconteceu ali. Você não sabe a história das pessoas anteriores, assim. Você tem alguma dica prática para, por exemplo, pessoas que estão indo comprar uma casa, pessoas que estão indo alugar um imóvel, até um carro e coisa assim? Como é que é isso? Tem relação? Que a gente tem que se conectar com aquilo, né? Essa conexão é muito importante, porque a energia ela tem que ser interessante para ambos, né? E a energia que eu falo não é só essa questão de está energia alta, baixa, coisas assim, não. É porque se você pega uma tampinha de água igual essa, ela é mole, ela te faz bem, como que é? Né? Aquele local é sentir também. Né? Eu falo, inclusive, para se conectar com a casa, se conectar com objetos, se conectar com as coisas, porque a história da planta e tudo, precisa estar olhando aquilo e entendendo se é bom ou ruim. E aí também entra a questão do autoconhecimento, que é algo que eu prezo muito, né? Além da casa, das coisas, a gente tem que saber aquilo que é bom ou ruim para nós, conseguir detectar, né? Porque quando bate
aquele sininho dentro da gente, é importante a gente conseguir reconhecer também, que às vezes não é legal, né? Você tem uma casa linda, um apartamento lindo, só que está desequilibrado energeticamente. E aí a gente pode fazer as limpezas. Mas nem sempre aquilo vai ser necessário para que você viva, né? E tem a questão assim, se você energeticamente está aqui, se você encontra um local que está aqui, vai ser muito difícil você conseguir, a gente tem que ir forçando ficarem juntos, né? Então, um está muito alto, outro está muito baixo, às vezes não compensa o desgaste de energia que você vai ter de comprar um apartamento que, ele tá bom, mas eu vou ter que fazer um monte de coisa. Às vezes não compensa. Eu, particularmente, eu acho que você já está no local, a gente tem curas, a gente tem coisas a fazer nessa questão de limpezas, de banho, a própria radiestesia, né? A gente pode trabalhar a energia, mas às vezes você tem que pensar que é interessante para você. Comprar aquele carro que está lindo, mas que era um hospital que você não gosta. Então, vai ser legal? Não vai, então pensa bem. Eu gostei. Flávia, ficou faltando alguma coisa que você quer falar, alguma informação? Vou deixar na descrição aqui para as pessoas entrarem no seu site. Ficou faltando alguma coisa que você quer contribuir, que você acha legal, que as pessoas precisam saber? Eu acho que é muito bacana. Eu falei bastante sobre essa conexão com a casa e eu gosto de dizer sempre também que a gente tem uma responsabilidade com ela, né? O local que a gente está, o ambiente que a gente tem responsabilidade de cuidado. Do mesmo jeito que ele cuida da gente, é uma troca. Então, trazer coisas boas, trazer energia boa, cuidar, manter limpo, manter arejado, cuidar de parede, cuidar de imóveis, cuidar de tudo para que aquele ambiente seja bom para você e que ele esteja bem também, né? É uma responsabilidade. Então, a gente tem uma casa ou um imóvel comercial que a gente consiga manter legal. Como se você desse presente, sabe? Você pegar uma florzinha ali, levar de vez em quando, fazer um agrado, estar em conexão e entendendo que aquilo ali faz parte da sua vida, faz parte de você. Vocês são um. Então, acho que é por aí, a gente conseguir entender essa verdade que está entre vocês todos. Quando a gente chega no local, a gente é bem recebido, é tão gostoso. E a nossa casa precisa ser assim, né? O nosso ambiente precisa ser assim. Só que para isso a gente precisa se autorresponsabilizar e entender que não fica sozinho. A gente precisa ir ali e dar uma ajeitada de vez em quando para poder sentir. Flávia, gratidão pelo papo. Gostei muito, achei super esclarecedor. Bom, também fiquei feliz. Gratidão, querida. Qual o nome do seu site para quem quiser pesquisar? Eu vou deixar aqui, mas eu gosto sempre de ouvir, né? Fala aí, Flávia. www.harmonizandoambiente sem S, tá? .com. Eu esqueci de fazer uma pergunta, Flávia. Por que você entrou nessa área? Foi para modificar a sua própria vida? Você tem alguma relação assim ou não? Eu tenho uma relação com casa muito complicada desde muito nova. As casas que eu morei, no geral, elas precisavam de cuidado. Esse cuidado que eu falo, e até uma área que tem especializado de sustentabilidade, de reforço, artesanato, coisas assim. E quando eu mudei para a casa que eu moro atual, que ao contrário do que as pessoas pensam, consultora de Feng Shui tem que ter uma casa perfeita, não. Minha casa foi uma churrasqueira. O espaço comercial. Então, tudo aquilo ali foi adaptado para que a casa pudesse ser boa para nós e, de certa maneira, eu fui conhecendo Feng Shui por isso, né? Porque eu precisava trazer uma energia boa para casa, eu moro nela há 9 anos, e quando eu cheguei tinha, sei lá, tinha parede caindo, coisas assim que a gente precisava realmente arrumar. E aí, vendo coisas e coisas, e aí o Feng Shui foi entrando na minha vida, e eu vendo, através da minha vida, eu fui percebendo. Pra vocês terem uma ideia, o quartinho da bagunça lá em casa era a área da prosperidade, e a minha vida financeira estava assim, bagunça na época. E realmente fez muita diferença, aprender a técnica, e a consequência foi que aí
As pessoas, depois que eu resolvi fazer a página do Facebook, foi muito bacana isso. As pessoas começaram a me pedir consultoria, as pessoas vieram atrás de mim, não foi eu, foi o inverso. As pessoas que vieram porque elas gostavam da dica. E aí eu fui tendo esse comprometimento de mais, buscando mais, para poder passar para os outros. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta que eu andei pensando, que é assim, por exemplo, hoje a gente vive uma era digital, né? Então, por exemplo, não sei nem se tem lógica essa pergunta, mas eu vou fazer. Se eu quiser aplicar o Feng Shui no meu site, existe isso? Ou não tem sentido nenhum, sabe? Não, tem sim. Tem pessoas que estão especializadas. Tem, por exemplo, uma consultora de Feng Shui que ela faz cartões de visita. E ela faz a respeito do Feng Shui. Porque o Bagua, instrumento que eu falei, a gente pode aplicar na mesa, a gente pode aplicar no cômodo, pode aplicar em várias coisas. Então, de repente, no teu site, seja opção, a gente entender ali a página como essa questão visual também, né? Porque o excesso de coisas também é ruim. Mas vamos supor, eu entro no teu site aqui, Conversa Astrologia. Aí eu vejo, vou entrar, só para a gente ver agora, vamos fazer o teste. Aí eu tô aqui e tem Astrologia Coaching no começo, bem no início, assim. O que acontece? Essa página que fica no cantinho ali, Conversa, Astrologia e Coaching, está na área da prosperidade do teu site. Então, tá ok. Poderia ficar também no meio, que é na área do sucesso, né? E ali os relacionamentos, de repente, onde tem contato, tá bacana, entendeu? Então, a gente consegue também adaptando e vendo aquilo que é legal a gente colocar o Bagua. Então é possível. Não, eu perguntei porque assim, a gente vive numa era assim, né? Então, porque hoje não tem mais barreiras, né? Por exemplo, você atende online, eu olhei lá no seu site que você às vezes pede a planta, né? Porque às vezes você não consegue fisicamente, né, no sul atender alguém, ou no em outro país, mas você consegue. E eu fiquei pensando hoje, com tudo isso que a gente vive, né? Porque hoje em dia a gente tem hospedagem em diversos níveis, né? Se daria para aplicar o Feng Shui. Você falou perfeitamente que sim, né? Que é uma área inovadora, né? Para quem quer trabalhar com isso, cada vez vai suceder mais, né? A pessoa pode estudar o Feng Shui para poder aplicar no site, né? Ou um programador, alguma coisa assim. A gente sempre consegue fazer e cada um vai se adaptando, né? As consultorias online, eu peço realmente a planta e eu tá tendo cliente até de fora do país. Então, tipo assim, se eu estar no local, né, em todos os locais, eu tenho gente do Brasil inteiro e eu moro em uma cidadezinha pequenininha do interior do Paraná, Pucarana. Então é bem bacana, né? A gente consegue conhecer tanta gente, é tão legal. É bem legal. Que bacana, então. Bacana. Flávia, gratidão, querida. Gostei muito.